Fala, meus lindos, professor Michael Monteiro falando, e hoje a gente vai falar de recurso ordinário. Para você não esquecer mais, estamos falando de direito do trabalho. Então se liga aí nas perguntas que as pessoas mais fazem aí no Google, que querem saber sobre o que é, como é esse recurso ordinário. Atenção para as perguntas: o que é recurso ordinário? Quais são as hipóteses de cabimento do recurso ordinário no processo do trabalho? Qual o prazo para interposição do recurso ordinário? É possível juízo de retratação no recurso ordinário? O recurso ordinário possui efeito suspensivo? E aí vamos lá respondendo a primeira pergunta: o que é recurso ordinário? Se você já viu as minhas aulas, você sabe que nós temos uma linha do tempo. E aí, da sentença cabe o quê? Apelação. Só que na Justiça do Trabalho a gente tem esse recurso, que trocaram o nome, não sei porquê, o cara que achou que ia ficar mais bonito. Então, é o recurso ordinário. Qual que é a diferença? Se ela também tiver ali, no final, onde foi dado uma sentença pelo colegiado, em segundo grau, também cabe o recurso ordinário. Pegou aí? E ela pode ser algo de direito ou de fato. Onde é que eu acho isso? Artigo 895 da CLT. E o prazo? O prazo é de 8 dias úteis. E agora vamos falar ainda do recurso ordinário, mas da contagem de prazo. Como é que é feita essa contagem de prazo? É 8 dias úteis. E quem é que tem prazo especial? Me diz, claro, ele, o Ministério Público do Trabalho. E aí o prazo é em dobro, ou seja, 16 dias. Quem mais? Quem mais? Você acha que a gente, advogado, tem prazo em dobro? Claro que não, mas o defensor público, ele tem prazo em dobro. Também são 16 dias úteis, não se esqueça. E agora olha só que interessante, ele tem efeito devolutivo. E como é que eu faço, professor, para eu conseguir um efeito suspensivo? É possível? É, desde que você faça um pedido na sua petição, ou seja, peça o efeito suspensivo conforme a súmula 414 do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, do TST. Então fica ligado aí, não vá perder prazo, que advogado não perde prazo, e não vá perder de fazer os pedidos, não dê esse vacilo. E aí, lembrando, quando é que cabe esse recurso? Novamente, é como se ele fosse a apelação do processo do trabalho, ou seja, toda vez que eu tiver uma sentença terminativa, definitiva, com resolução do mérito, eu consigo fazer e interpor esse RO, beleza? Última pergunta, mas não menos importante: cabe juízo de retratação no recurso ordinário, ou seja, o juiz se retratar de uma sentença, de um fato que ele determinou no processo? E aí, sim ou não? Sim, é possível, mas através do quê? Embargos de declaração, onde eu vou entrar com este recurso para que haja a possibilidade de retratação. E quais são essas possibilidades? E aí? Bom, quando a gente fala de embargo de declaração, é omissão, contradição ou obscuridade. Sempre tem algo que se enquadra aí nesses requisitos. Fora isso, eu consigo fazer esse juízo de retratação? Também é possível, em mais 3 hipóteses. E professor, quais são essas hipóteses? Bom, a primeira delas é o indeferimento da petição inicial, a extinção do processo sem a resolução do mérito e a improcedência do pedido liminar. E, meus lindos, para a gente fechar, no rito sumaríssimo, como é que fica essa salada doida aí? É a mesma coisa, porém é um pouco mais rápido. É onde que eu vejo isso? No artigo 895 da CLT, parágrafo 1º. Deem uma lida nesse artigo para vocês entenderem qual é a diferença. É simples, ele é mais rápido. E aí, professor Michael Monteiro, tem como, no recurso do processo do trabalho, ele ser julgado no tribunal, em segunda instância, digamos assim, sem ele voltar para a vara da origem? Tem. Aonde que eu acho isso? Artigo 1013, que ele vai falar da
teoria da causa madura. Ele já está ali apto para ser julgado, ou seja, ele não tem que voltar. Houve uma omissão, falta de fundamentação, algo que foi extra ou ultra petita, e aí o juiz da primeira instância extrapolou e etc. Tem os requisitos, é só ler o artigo 1013 para você saber tudo de direito do trabalho. E aí essa causa, ou seja, ela já está madura para julgamento, e a gente tem o princípio da celeridade processual. Então, para que ele não demore mais ainda e retorne para lá para receber uma fundamentação, para ser ajustado, a partir daquele momento ele já pode ser julgado. Então ele já volta com a sentença. E aí, essa é a ideia e a teoria da causa madura. Gostou? Então, já sabe, né? E aí, estão acompanhando? Vamos falar agora de embargos. Embargos de declaração, para ser mais específico. A gente já sabe, já viu aí, quem anda me acompanhando, que no processo do trabalho, normalmente, os prazos são de 8 dias. Porém, os embargos, declarações, o prazo é diferente. 5 dias úteis. E por falar em diferente, quem mais são os diferentões? Fazenda Pública, Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública. Sempre o prazo deles é em dobro, certo? E onde é que eu acho isso na CLT? No artigo 897-A, parágrafo 3º. Quando é que cabe? Omissão, contradição e obscuridade. Mas tem mais alguma coisa aí? Quando houver manifesto equívoco nos exames do recurso. E sim, não vão esquecer de fazer o preparo para esse recurso. Se não tiver preparo, aí, meu amigo, você está fumado. E aí, lembra o que é preparo? Não? Se não lembra, dá uma olhada aí nos outros vídeos. E agora, vamos aproveitar para falar de embargos de divergência e embargos infringentes na Justiça do Trabalho. Ambos têm o prazo de 8 dias, então já sabe. Agora, qual que é a diferença deles? Como o nome já diz, embargos de divergência é quando há divergência onde? Nos tribunais. E aí eu preciso interpor esse recurso para que não haja mais divergência entre eles. Então não pode ter divergência nos tribunais superiores. Se isso acontecer, é a hipótese que cabe este embargo de divergência. E onde é que eu acho isso, professor? Artigo 8942 da CLT. E qual o momento para eu interpor ele? Foi feito um recurso de revista no TST e foi proferida a sua sentença. Depois disso, cabe o embargo de divergência. E os embargos infringentes, o que eu faço com ele? Como é que funciona isso? Toda vez que houverem dissídios coletivos que forem julgados no TST e eles não forem unânimes, aí cabem os embargos infringentes. Por quê? Porque eu vou tentar unificá-los e mostrar que numa outra jurisdição, num outro TRT, houve a unanimidade daquele dissídio. Só isso. Agora vamos falar de agravo de instrumento. Esse é o mais fácil deles. Para que ele serve? O agravo de instrumento serve para destrancar o recurso. Como assim, professor? Eu entrei com um recurso e o recurso não foi admitido. O juiz falou, não quero julgar ele, não quero que ele suba para outra instância superior. Então eu uso o agravo de instrumento para destrancar esse recurso e ele subir, para eu ter a apreciação desse recurso e poder ser admitido. Então é simplesmente para isso que ele serve. E aí, qual o prazo dessa criança, desse baby? 8 dias úteis. Já sabemos que o pessoal de diferentões é em dobro. Mas a pergunta é, e aí? Tem que pagar? Tem que fazer o preparo? É claro que tem que fazer o preparo. E o valor é metade do valor que deveria subir. Beleza? E aí a pergunta é, quem vai julgá-lo? Ou seja, se eu queria subir o recurso, quem vai julgar este agravo é justamente quem iria apreciá-lo. Porque não é lógico
a mesma pessoa que está aqui embaixo, nessa instância, julgar. Se ele já não subiu o recurso, ele trancou, que é o que a gente fala, então não há essa possibilidade. Sempre uma instância superior acima que vai julgá-lo, beleza? E agora, chegou ele quem? Agravo de petição, que tem a sua fundamentação no 897 da CLT. E como é que esta parada funciona? Decorem, meus lindos, por favor. Agravo de petição já é na fase de execução. Já estamos lá na frente. Prazo da criança, 8 dias. Preciso pagar o preparo? Não é necessário. Quando que eu vou interpor ele? Sempre depois na fase de execução. E por que na fase de execução? Toda vez que há algo que prejudica a minha execução, algo que eu não concorde, é o momento que eu vou brigar, vou peticionar informando ao juízo. Ou seja, sempre relacionados à execução. Penhora de bens, valores e etc. Assim por diante. Não concordei, está errado esse valor, eu vou brigar. Esse é o momento e o recurso cabível. E aí, quem vai julgar isso? Aí ocorre o duplo grau de jurisdição. Eu vou peticionar para o próprio juiz que negou aquela execução, ou que ele fez algo que estava divergente, e esse recurso vai subir. Então ele vai ser julgado em duas vezes. E agora, agravo interno ou agravo regimental, onde que eles estão previstos? No artigo 894 da CLT e no artigo 932 do CPC. E quando eles cabem, afinal de contas? Primeiro, eles têm que estar previstos nos regimentos internos dos colegiados, dos órgãos dos tribunais do trabalho. Sempre tem um regimento interno. E aí, onde que eu vou colocar esse recurso? Nele, nos colegiados, contra a decisão do presidente do tribunal ou do relator, que eu não concorde. Sabe aquela decisão monocrática, um despacho do relator que eu não concordo? É onde eu entro com esse tipo de agravo, um agravo interno. Simples assim.